Sérgio Pérez talvez consiga uma oportunidade de retorno à Fórmula 1 em 2025, e quem está fazendo campanha aberta por essa volta é justamente Max Verstappen, que foi seu parceiro de equipe na Red Bull. Porém, será que esse apoio do tetracampeão mundial é realmente sincero, ou há motivações ocultas nessa manifestação? E ainda mais relevante, Pérez verdadeiramente merece mais uma oportunidade no grid após toda a turbulência que marcou sua despedida da Red Bull? O cenário se torna intrigante quando observamos as circunstâncias atuais. A Cadillac está se preparando para ingressar na Fórmula 1 como equipe inédita, ampliando o grid para 22 veículos pela primeira vez em 10 anos. Isso representa duas posições completamente novas, e a escuderia norte-americana já demonstrou interesse em contratar pilotos veteranos para auxiliar na adaptação durante os anos iniciais na categoria máxima. É neste ponto que Sérgio Pérez emerge como alternativa lógica, recebendo respaldo público imediato de Verstappen. O neerlandês foi categórico quando questionado sobre essa possibilidade. Acredito que sim. O checo sempre demonstrou ser muito competente. Ele enfrentou alguns períodos complicados entre nós, mas por outro lado, é evidente que isso regularmente ocorre conosco. Esta declaração de Verstappen carrega implicações profundas. Ao mencionar que regularmente ocorre conosco, está praticamente reconhecendo que a Red Bull representa um ambiente extremamente exigente para qualquer piloto que não seja ele próprio. Quantos talentos já transitaram pela Red Bull e enfrentaram obstáculos ao competir junto com Verstappen? Entretanto, vamos examinar os números. Pérez acumula 281 participações na Fórmula 1, posicionando-o como o 8º competidor mais experiente da história. Essa bagagem é precisamente o que a Cadillac necessita. Verstappen enfatizou particularmente o rendimento do mexicano em escuderias como Force India e Racing Point, onde invariavelmente conquistava pontos. Esta observação é fundamental porque evidencia que Pérez possui um histórico consistente quando não está submetido à pressão extrema de disputar vitórias ao lado do atual dominador da modalidade. A questão que emerge é: por que Verstappen está sendo tão explícito ao defender Pérez? Seria a admiração genuína pelo piloto mexicano? Ou existe alguma estratégia subjacente? Recordemos que Pérez teve uma despedida tumultuada da Red Bull ao término de 2024, depois de uma temporada extremamente complicada. A disparidade de performance entre os dois companheiros se tornou inviável, gerando uma situação delicada no interior da equipe. A pressão sobre Pérez se intensificou principalmente após pilotos como Yuki Tsunoda, atualmente parceiro de Verstappen na Red Bull, começarem a demonstrar resultados sólidos em outras equipes. Quando Verstappen afirma sempre mantive excelente relacionamento com o checo, ele busca distinguir a convivência pessoal dos resultados profissionais. Isso é relevante porque demonstra maturidade do tetracampeão, mas também suscita questionamentos sobre a dinâmica interna da Red Bull. Se o relacionamento era tão positivo, por que o desempenho de Pérez declinou drasticamente? Seria o problema no veículo, na pressão da escuderia ou simplesmente na diferença de habilidade entre os dois pilotos? É fundamental recordar que a Red Bull possui histórico de esgotar pilotos rapidamente quando eles não conseguem acompanhar o ritmo do piloto principal. A defesa de Verstappen adquire ainda maior relevância quando consideramos o panorama atual da Fórmula 1. Com Lewis Hamilton agora na Ferrari, junto com Charles Leclerc, e jovens promessas como Andrea Kimi Antonelli na Mercedes, Gabriel Bortoleto na Sauber e Oliver Bearman na Haas, o grid está vivenciando uma transformação geracional substancial. Neste contexto, a experiência de Pérez pode ser exatamente o que a Cadillac necessita para se consolidar rapidamente. Ademais, a presença de Carlos Sainz na Williams e Fernando Alonso permanecendo na Aston Martin
demonstra que pilotos veteranos continuam sendo apreciados no paddock. Contudo, existe outra perspectiva desta narrativa que não pode ser desconsiderada. Pérez enfrentou dificuldades tremendas em 2024, particularmente na segunda metade da temporada. Suas atuações irregulares custaram pontos preciosos para a Red Bull no campeonato de construtores, e isso questionou sua capacidade de gerenciar pressão em equipes de elite. A indagação é: será que em uma escuderia nova, como a Cadillac, sem a pressão de disputar vitórias imediatamente, Pérez conseguiria retomar seu melhor nível? A afirmação de Verstappen, de que, enquanto ele mantiver motivação para competir, considero que é absolutamente, mesmo com uma equipe nova, uma excelente escolha, é esclarecedora. O tetracampeão está estabelecendo a motivação como elemento crucial, sugerindo que talvez a ausência dela tenha sido parte dos problemas de Pérez na Red Bull. Afinal, é complicado preservar a motivação quando você compreende que, independentemente de seus esforços, provavelmente não conseguirá superar seu parceiro de equipe. Essa realidade psicológica é destruidora para qualquer atleta de elite. Para a Cadillac, recrutar Pérez seria lógico estrategicamente. Eles obteriam um piloto com experiência vasta, conhecimento aprofundado dos regulamentos vigentes e habilidade comprovada de conquistar pontos com carros que não são os mais velozes do grid. Lembrem-se de suas conquistas em Sakir 2020 e Mônaco 2022. Ocasiões em que demonstrou que ainda possui velocidade quando as circunstâncias são favoráveis. Pérez também tem um registro excepcional em corridas urbanas e circuitos que demandam precisão máxima, algo que pode ser valioso para uma equipe nova, aprendendo a operar em diferentes tipos de traçado. O momento também é ideal. Com a expansão do grid, não há pressão imediata por resultados extraordinários. A Cadillac provavelmente estará concentrada em aprender, desenvolver e gradualmente ascender na hierarquia. Este ambiente pode ser perfeito para Pérez redescobrir sua confiança e demonstrar que ainda tem lugar na Fórmula 1. Além disso, a experiência do mexicano em desenvolvimento de carros, adquirida durante mais de uma década na categoria, seria inestimável para uma equipe iniciando do zero. Mas será que Pérez realmente deseja retornar? Após a experiência traumática na Red Bull, será que ele está preparado para passar por todo o processo novamente? E mais importante, será que ele consegue aceitar que provavelmente não estará brigando por vitórias nos primeiros anos da Cadillac? O orgulho de um piloto que já conquistou corridas e subiu no pódio ao lado dos melhores do mundo pode ser um obstáculo significativo para aceitar um papel mais modesto. A resposta pode estar na própria essência competitiva dos pilotos de Fórmula 1. Uma vez que você experimenta a adrenalina das corridas no mais alto nível, é difícil simplesmente abandonar. Pérez ainda tem apenas 35 anos, está em boa condição física e possui conhecimento que poucos pilotos detêm. A oportunidade com a Cadillac pode ser exatamente o que ele necessita para finalizar sua carreira com dignidade. Comparando com casos similares, observamos que pilotos como Fernando Alonso, agora com 43 anos, continuam competitivos mesmo em equipes que não disputam vitórias constantemente. O respaldo público de Verstappen adiciona uma dimensão interessante a toda essa situação. Isso revela que, apesar dos resultados frustrantes, existe respeito mútuo entre os dois pilotos. E talvez mais importante, demonstra que Verstappen reconhece que os problemas de Pérez na Red Bull não foram apenas questão de talento, mas também de circunstâncias e pressão. Esta declaração pública também pode influenciar outras equipes e patrocinadores a considerarem Pérez como uma alternativa viável. A entrada da Cadillac na Fórmula 1 representa mais do que apenas 2 novas vagas no grid. É uma oportunidade de renovação para pilotos experientes que podem ter deixado suas equipes em circunstâncias difíceis.
para Pérez seria a chance de provar que sua passagem na Red Bull não define completamente suas capacidades como piloto. É uma narrativa de redenção que o público da Fórmula 1 adora acompanhar. Se Pérez realmente retornar à Fórmula 1 com a Cadillac, será uma das histórias mais fascinantes da temporada 2025. Um piloto experiente tentando provar que ainda tem lugar no grid, em uma equipe nova tentando se estabelecer na categoria mais competitiva do automobilismo mundial, e com o endosso de um dos maiores talentos da história recente da Fórmula 1. A pergunta que permanece é: será que Max Verstappen está correto ao apoiar Pérez, ou essa é apenas uma demonstração de cortesia entre ex-companheiros? O que vocês pensam? Pérez merece uma nova chance na Fórmula 1 ou é momento de abrir espaço para novos talentos? Deixem suas opiniões nos comentários e não esqueçam de se inscrever para mais análises profundas sobre os bastidores da Fórmula 1.